Oi, pessoal, bom dia, boa quarta-feira. Eu vou começar a aula fazendo a chamada, então vou até o site aqui para achar o nome de vocês. Pessoal, vou fazer a chamada. Só um minutinho. Amanda está presente? Presente. Arthur de Paula? Arthur de Paula. Arthur Vinícius? Não. Camila Stephanie? Presente. Clara Ferreira? Presente. Clarice? Presente. Eduarda? Edviges? Elisa? Gabriel? Presente. Gabriele? Gledson? Jennifer? Lívia? Mariana? Presente. Mateus? Presente. Rian? Vitor Ângelo? Presente. Vitor Gabriel? Presente. Wambembe? Presente. Ismael? Larissa? Presente. Yasmin? Bem, depois creio que outros vão chegar. Mas então, pessoal... Professor, Oi, vários estão aqui esperando, né? aqui, o meu nome não está na lista, viu? Só para... Ah, sim, Samuel, né? Aham. O Anderson falou isso. Ah, então tá. Comentou, ok? Aham. Certo, então eu vou adicionar o nome desses que entraram agora. Quer dizer, adicionar o nome... Não, não posso, né? Eu vou adicionar a presença para esses que estão na lista. Gledson, Elisa... Ok. Ok. Bem, nós começamos na aula passada, ontem, tá, Jennifer e algumas pessoas marcaram aqui que estão presentes. Só um minutinho, então, que eu vou corrigir. Ok. Bem, ontem, então, nós começamos a estudar a sintaxe. Nós conversamos que a sintaxe se refere ao papel, à função
que determinados termos exercem dentro de uma oração. Falamos que temos sintaxe de período simples e sintaxe de período composto. Período simples, aquele que apresenta um único verbo, e composto, aquele que apresenta 2 ou mais verbos. Ok? E começamos, na sintaxe de período simples, a rever, né, os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Portanto, nessa revisão, precisamos tratar desses termos essenciais. E começamos com o sujeito. Nós vimos as classificações do sujeito e hoje vamos dar sequência a isso, fazendo algumas atividades. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, nós estamos no capítulo 21 do livro, para quem está acompanhando pelo livro. Então, daremos sequência à introdução à sintaxe. Sintaxe, como eu já disse, é a função que os termos exercem em uma oração. Então, se uma palavra é substantivo, por exemplo, cachorro, dentro de uma frase, ela não vai ser mais substantiva, ela vai exercer a função, talvez, de um sujeito, talvez de um predicado. Tá? Vamos dar sequência. Aliás, talvez de objeto direto ou indireto, né? Bem, vamos fazer uma atividade na qual precisamos classificar o tipo de sujeito que aparece nas orações, destacados, né, nos períodos destacados, e caso haja, devemos indicar o núcleo dos sujeitos também. Então, o primeiro texto que eu trago é um texto sobre a matéria que eu mais gosto de estudar na área de biologia, talvez a única, né? Que é taxonomia. Vocês já estudaram taxonomia? Não? Já, no ano passado. Pois é, eu adoro essa matéria, porque eu estudo também, né, na minha área. Então, eu trouxe para vocês um texto, porque eu acho importante que na aula de português nós consigamos... tá. Anotei, gente, o nome de quem está presente, tá? O que eu ia dizendo é que é importante que na aula de português, na minha opinião, já que nós trabalhamos com textos, trabalhemos textos de diferentes áreas, como nós conversamos no primeiro dia. E dito isso, podemos trabalhar textos de diversas disciplinas. Então, neste caso aqui, com foco, claro, na linguagem. Neste caso aqui, eu trouxe um texto de um portal de educação, claro, dedicado ao ensino médio, que trata sobre taxonomia. Para quem não sabe, taxonomia é a classificação. Taxonomia ou taxonomia significa classificação. E quem primeiro, dentro da biologia, desenvolveu a taxonomia, a classificação, foi Linneu, né? Lá no século XVIII. Então, vamos a esse texto no qual temos informações a respeito da taxonomia. Século XVII, né? Só um minutinho. Mais gente para entrar aqui. Não, na verdade, o texto... Desculpa. Na verdade, o texto traz já uma informação errada, né? Não é no século XVII, porque se ele nasceu em 1707 e morreu em 1778, só pode ser no século XVIII, né? Então, não é no século XVII, tá?
No século XVII, o naturalista sueco Linneu, Carl von Linné, deu início ao processo de classificação biológica ou taxonomia, ou ainda taxonomia. É importante lembrar, caso alguém não saiba, que como o latim, até o século XIX, era a língua da ciência, as pessoas, os cientistas, tinham dois nomes. O nome de batismo, né? Suponhamos que fosse inglês, aí tinha o nome em inglês e o nome em latim. Por isso que, às vezes, a gente vê o nome de um cientista escrito de duas formas diferentes. Então, Linneu, esse sueco, deu origem no livro, não sei se vocês já viram esse livro, é um livro muito bom, chamado Systema Naturae, né? E também quem gosta de biologia, é importante um macete. Em latim, o acento nunca é na última palavra, né? Primeiro, em latim não existe acento. As palavras não são acentuadas. E por isso o inglês, embora não seja uma língua derivada do latim, adota esse mesmo critério. Então, no latim, as palavras não têm acento. E como que a gente identifica, então, onde está o acento nas palavras? É simplesmente observar, é bem intuitivo, assim como no inglês. No inglês, por exemplo, as palavras compridas, o acento é mais a tendência às palavras serem proparoxítonas, né? Então, por exemplo, a palavra vegetables, né? Vegetables. Nunca vai ser vegetables ou vegetables, não. Vegetables. A mesma coisa acontece no latim. Então, no latim, o acento nunca é na última palavra, né? Além disso, quando nós temos as letras A e E seguidas, elas têm uma única pronúncia, que é E. Então, por exemplo, escreve-se Sistema Naturae, né? Mas a pronúncia é Sistema Nature. Tá? Nature. Por quê? Primeiro, porque o acento vem mais no início da palavra, e segundo, porque o A junto com o A não se pronuncia. Ah, então o mosquito Aedes aegypti. Não, não é Aedes aegypti. Escreve-se Aedes, mas pronuncia-se Aedes, porque o A é mudo, né? Então, só um macete para vocês, quando forem apresentar trabalhos, né? Bem, então, ainda sobre Linneu, ele instituiu, melhor dizendo, o sistema binomial que prevalece até os dias de hoje, bem como determinou a utilização dos termos família, classe, ordem e filo. Em meados de 1859, surgiu a teoria de evolução defendida por Charles Darwin. Segundo o darwinismo, as espécies existentes atualmente têm relação com seus antepassados, que foram se adaptando a diferentes situações ambientais e, portanto, foram modificando ao longo de muitos anos. O biólogo alemão Ernst Haeckel, já no século, então, XIX, né, propôs, então, o termo filogênese para designar as relações de origem e parentesco entre os seres atuais e seus ancestrais. Então, se o Haeckel propôs que existe uma relação entre os seres atuais e os seus antepassados, qual que é a lei básica do Haeckel? Para quem se lembra. Existe uma lei. Não se lembram? Vou até digitar aqui para ver se eu estou falando besteira, né?
É isso mesmo. A lei é de que a ontogênese recapitula a filogênese, né? Ou a ontogenia recapitula a filogenia. Isso significa que eu tenho em mim traços das versões anteriores, né, do ser humano que eu sou. Então, a ontogênese, eu recapitulo, ou seja, mantenho, repito a filogênese, né? Bem, claro que aqui não é aula de biologia. O que nos interessa aqui é a classificação do sujeito, mas nós estamos lendo o texto. Haeckel também propôs a criação de 2 outros reinos, além dos animal e vegetal, que abrangeriam organismos estruturalmente mais simples. São eles o protista, que inclui protozoários e algas, e o monera, onde se encaixam as bactérias. Finalmente, em 1969, o biólogo R.W. Whittaker verificou que os fungos, até então considerados vegetais, formavam um reino próprio, o fungi. Desse modo, hoje a biologia considera a existência de 5 reinos: metazoa, metafita, protista, monera e fungi. Levam-se em conta também 5 categorias taxonômicas, que são o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então, é um texto adaptado. Bem, a partir desse texto, algumas passagens estão grifadas em negrito. Então, é para vocês classificarem os sujeitos dessas passagens e indicar qual é o tipo de sujeito. Além disso, circular ou indicar o núcleo do sujeito. Então, vamos fazer isso. Creio que em 5 minutinhos dá para fazer. Claro que para alguns é muito óbvio, mas nós vimos na aula passada que algumas pessoas ainda estão com dificuldade em classificação do sujeito. Então, façamos primeiro nesta tela e depois na tela seguinte.
Isso, não é só para encontrar o sujeito, é para identificar também o núcleo do sujeito e qual é a classificação, se é sujeito simples, composto, oculto, se é o sujeito indeterminado, né? Ou inexistente. Isso, pessoal. Quem quiser pode mandar perguntas ou mandar a sua classificação aqui pelo chat no privado, né? Ou no coletivo também. Bem, eu creio que nós podemos corrigir já esta primeira tela. Vejamos aqui. O naturalista sueco Linneu deu início ao processo de classificação biológica ou taxonomia, ou ainda taxonomia. O que eu devo fazer primeiro, quando eu tenho uma oração? Qual é o primeiro termo que eu devo encontrar para fazer uma classificação sintática? Eu falei sobre isso ontem. É o verbo. Isso, é o verbo. Eu preciso encontrar o verbo. Então, no caso aqui, é o verbo deu. Então, o que vem antes disso será o sujeito. Então, o sujeito é o naturalista sueco Linneu, Carl von Linné, né? Mas qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra mais importante? A palavra mais importante do sujeito, o naturalista sueco Linneu. É Linneu, exatamente. Linneu é o núcleo do sujeito. Então, se esse sujeito tem apenas o núcleo, é um sujeito simples, né? Então, vamos agora à outra parte destacada. As espécies existentes atualmente têm relação com seus antepassados. Então, vamos encontrar o verbo tem. Isso significa que tudo que vem antes do verbo é o sujeito. As espécies existentes atualmente. Qual é o núcleo desse sujeito? Espécies. Espécies. Então, se eu tenho apenas um núcleo, eu tenho também um sujeito simples. Veja, a palavra pode estar no plural, e pode haver mais palavras, mas se houver apenas uma palavra mais importante, você teria apenas um núcleo, né? Então, o sujeito simples também. Deixa eu ver se algumas pessoas escrevem aqui. O sujeito simples. O biólogo alemão Ernst Haeckel propôs, então, o termo filogênese. Então, vejam, encontrei o verbo propôs. Isso significa que o que vem antes do verbo será o sujeito, o biólogo alemão Ernst Haeckel. Qual é o núcleo desse sujeito? Aí é o nome completo da pessoa, né? É Ernst Haeckel. Ernst Haeckel. Quer dizer, escreve-se Haeckel, né? Mas a pronúncia é Haeckel. Eu não tenho certeza, mas é o Haeckel que desenvolveu a teoria do uso e do desuso ou não. Se você utilizar muito uma certa parte do corpo, ela vai se desenvolver, se você não usar, ela vai se atrofiar, se eu não estiver enganado. Me corrijam, né? E dá o exemplo da girafa,
né? Cuja necessidade de pegar alimentos, né, cada vez mais altos nas árvores fez com que o seu pescoço se esticasse. É ele mesmo, gente? Professor, eu acho que esse aí é o Lamarck. Ah, é, gente. É o lamarquismo. É verdade, Clarice. Muito bem. O Lamarck é que desenvolve essa teoria. Por isso que a gente chama até de lamarquismo. Obrigado por esclarecer. Exatamente isso, né? Aí tem um exemplo da galinha, né? A galinha, em princípio, voaria, mas se adaptou tanto a ficar parada, a ser sedentária, que ela não consegue voar. Não sei se vocês já viram uma galinha tentando voar. Ela consegue, ela tenta ela tenta se equilibrar no ar, mas logo em seguida ela cai, né? Justamente porque não utilizou essa habilidade. O Lamarck. Bem, agora passamos à segunda tela. Então vamos classificar as partes em destaque nessa segunda tela. Isso mesmo. Ok.
Bem, façamos então a correção. Haeckel também propôs a criação de 2 outros reinos. Então, achei o verbo propôs. Então, Haeckel é o sujeito da oração e também o núcleo do sujeito. Sujeito simples. O biólogo R.W. Whittaker, ou Whittaker, ou Whittaker, sei lá, verificou que os fungos, até então considerados vegetais, formavam um reino próprio. Então, qual é o sujeito aqui? O biólogo R.W. Whittaker. Mas qual é o núcleo do sujeito? Qual é a palavra mais importante aqui entre o biólogo R.W. Whittaker? R.W. Whittaker. Isso, exatamente. É o que não pode faltar. Por isso, é o núcleo do sujeito. Uhum. A biologia considera a existência de 5 reinos. Então, achei o verbo considera, o que vem antes é o sujeito, a biologia. Qual é o núcleo? Biologia. Sujeito, simples. Ok? Agora, último caso. Levam-se em conta também 5 categorias taxonômicas. Vejamos aqui. Achei o verbo levam-se. Ah, vejam, é um caso no qual o sujeito não aparece, né? Na verdade, nós temos aqui um pronome, o pronome se, né? Então, indica que o sujeito supostamente estaria em qual pessoa? Primeira pessoa? Segunda pessoa ou terceira pessoa? Terceiro. Qual que? Terceira pessoa. E se está na terceira pessoa, eu consigo determinar pela desinência? Por exemplo, se estiver na primeira pessoa, levo-me, eu consigo identificar que sou eu. Levamo-nos, no plural, na primeira pessoa do plural, consigo identificar que é nós. Leve, eu consigo identificar que é você ou tu, segunda pessoa. E quando está na terceira pessoa, levam-se. Eu não consigo identificar. Portanto, é sujeito. Deixa eu ver se alguém acertou aqui. É sujeito. Não, mas não é eles. Eles não. Quando está na terceira pessoa, a gente não consegue identificar qual é o sujeito. Porque eles não é identificado pela desinência. Porque, como eu já disse, pode ser o eles é muito vago. Eu, você, nós, a gente consegue determinar e circunscrever. Agora, quando é na terceira pessoa, pode ser os estudantes, as meninas, as cantoras de hip hop, os trabalhadores da construção civil. Pode ser uma quantidade de coisas. Então, nós não podemos dizer que o sujeito oculto é eles, nunca vai ser eles. Se for oculto, será sempre eu, nós ou você, ou vocês, ok? Agora, eu tenho uma dúvida. Quando eu estudava ciências, na época de escola, eram esses mesmos reinos, mas com alguns nomes diferentes. Então, quem entende de biologia pode me explicar por que houve essa mudança, ou se é que eu estava muito atrasado na escola. Por exemplo, o reino animal não se chamava metazoa, era animalia, né? Eu aprendi assim na escola. E o reino das plantas não se chamava metáfita, se chamava planté. Houve mudança ou é porque eu aprendi? Ainda é assim. Ano passado a gente aprendeu como animalia e plantae. É planté, né? Como no latim, a palavra a
a letra A seguida da letra E, como eu já disse, o A fica mudo, então se escreve plantae, mas a pronúncia é planté, né? Estou só explicando para o caso de vocês virem isso de novo, né? Então, na verdade, são formas diferentes de classificar. Obrigado pela explicação. Então, ainda é assim. Ok. Bem, pessoal, nós continuaremos na próxima aula o estudo do sujeito. Eu não quero correr com a matéria, porque é importante que todos aprendam, né? Até porque no ano passado nós encerramos o conteúdo curricular antecipadamente e depois ficamos fazendo revisão. É claro que vocês no terceiro ano têm um interesse em fazer revisões para o Enem, né? Mas ainda é muito cedo para pensarmos nisso. Então, eu vou pausar aqui, porque já está finalizando a aula, e no próximo horário daremos continuação, certo? Então, deixe-me interromper o compartilhamento aqui. Então, aguardo vocês na próxima aula.